E aí, pessoal, tudo bem? Então, o Chiturá tá chegando aqui para mais uma live, que nós vamos conversar com a irmã Paula e a Tati falando sobre carnaval como espaço de resistência. Vamos esperar as irmãs entrarem nessa manhã de sábado para a gente poder conversar. Bom dia, Cristiane Rochas. A Paula já está por aqui. Gente, só um pouquinho que tá aparecendo algo no meu celular que eu não tô conseguindo chamar as irmãs. Só um pouquinho. Olha, o Instagram tá aparecendo algo que nunca tinha aparecido para mim, gente. Só um pouquinho. Tô tentando resolver aqui. Avançar, concluir. Pronto. Consegui. Bom dia, bom dia. Rotep, irmãs. A Tati já está por aqui, a Paulinha está por aqui. Eu vou chamar elas então para que a gente possa conversar. Paulinha, estou te chamando também. Bom dia, Tati. Tá me ouvindo? Bom Rotec, dia, bom Rotep, dia, irmã. Bom linda. dia. Estamos Sejam aí. bem-vindos a todos, Carolina, Espaço Orum, Pajuba, sejam Rotec, Tati. bem-vindos. Rotep, Tati. Então, nós vamos dar início à nossa conversa, né? Nós vamos falar sobre carnaval como espaço de resistência, né? Vamos iniciar pela Tati, então, que ela vai nos trazer a historiadora, nossa historiadora, vai nos trazer um pouquinho do contexto, né, sobre o carnaval, o que é essa festa popular, da onde ela surge, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, todos me ouvem? Me ouvem bem? Sim, Então, pedimos licença, né, nesse sábado de axé, de conhecimento, de compartilhamento, de saber ancestral. Pedimos licença aos nossos mais velhos, à nossa ancestralidade, por todo o caminho percorrido e por nos permitir estarmos aqui juntos, né, neste momento tão importante para nós. Assim também como pedimos permissão aos mais novos, para nos permitir a este momento e dar continuidade ao nosso saber. A nossa live de hoje, né, como informa o título, é Carnaval. Espaço cultural, de resistência, festa popular. O carnaval, como a Lube, né, a Bibis, já disse, é uma das festas mais populares do mundo. E ele tem várias conjunturas, várias visões, conforme a sua localização, a sua estrutura, a sua história. Carnaval, para nós aqui no Ocidente, ele tem a concepção de festa religiosa, festa pagã,
festa não muito aceita, conforme o grupo religioso ocidental, de matriz ocidental, a qual se pertence. O carnaval pode ser visto, lido, tido como uma festa de festival da carne, da retirada da carne, referente ao corpo físico. O teu corpo físico e a tua mente está em recesso por alguma situação religiosa, cultural. Mas para nós, de matriz africana, carnaval é uma celebração, é uma festividade que envolve música, liberdade social, liberdade corpórea. É uma comemoração. No Ocidente, principalmente no Brasil, devido à colonização europeia, se tem uma visão estufada, onde o carnaval é o momento do mundo invertido. Como assim o mundo invertido? Como se, erroneamente, os valores sociais estivessem contrários, mas não é esse o contexto. O carnaval, dentro da questão ocidental, ele entra no Brasil pela colonização, exploração, usurpação europeia. Ele vem junto com os portugueses europeus que invadiram as terras a cá estamos. E os portugueses trouxeram o entrudo. O que é o entrudo? O entrudo é uma festividade que acontece 40 dias antes da celebração europeia, judaica, portuguesa também, da Páscoa. O entrudo eram os dias permitidos às pessoas se libertarem. Elas iam para as ruas brincar. Elas eram livres naquele período que antecedia a Páscoa de 40 dias. Como eram essas brincadeiras? No entrudo, as pessoas iam para as ruas mais populares e se jogavam ovos, frutas, água, onde havia uma liberdade corpórea física, um momento de não se pensar na religiosidade, que era imposta para a maioria da população, era uma prática de celebrar a liberdade e a vida. Esse é o intrudo que veio com os portugueses para cá, né, para o Brasil. Dentro desse contexto de colonização, os povos africanos que aqui estavam e que vieram em diáspora negra através do processo forçado escravista, também participavam do intrudo. Mas o povo preto participava dessa celebração também com essas brincadeiras de liberdade de se jogarem coisas uns nos outros. Mas o povo preto que foi escravizado no período, eles traziam a sua musicalidade africana, a sua expressão corpórea através da dança, como se dança a musicalidade africana, e eles trouxeram as suas batucadas, a batida, a musicalidade africana. Então nós temos dentro do contexto da festividade da liberdade, o entrudo europeu-português, a musicalidade, o ritmo, a dança e a liberdade corpórea que sempre existiu para o povo preto na celebração. Então, esse é o intrudo no Brasil. E ele se deu aqui no nosso país até aproximadamente 1850, 1855, 58. Já bem próximo no final do período da abolição. Com o passar do tempo, a elite brasileira, ela sai desse contexto do intrudo, porque a elite não se mistura com os populares. Então, a elite brasileira da época, a elite local da época, começa a celebrar esse período que antecede a Quaresma, dentro do contexto europeu, em bailes fechados, em festas fechadas. Ou seja, a elite se separa dos populares e celebra o seu momento de carnaval através das máscaras, do perfume, das frutas e da comida. Há uma glamorização da festividade. Eles saem da rua e vão para os bailes fechados. Que aí que se começa, né, os bailes de máscaras, os mascarados, que já era uma prática europeia. E o carnaval é uma festa popular, é uma festa de rua. Ele é formado por simplicidade, muita animação e muito contexto social.
E dentro desse contexto social, como é que o Brasil é visto no exterior? Como é que é vendida a imagem deturpada do carnaval brasileiro? Brasil, país do carnaval. Carnaval, samba, suor e festa. Mas é só isso realmente que é o carnaval? Todo o contexto histórico africano, de matriz civilizatória indígena e europeia, é só isso? Essas três palavras? Samba, suor e festa? Alguns dizem cerveja, bebida. Por que não dizer, né? Muitos falam do sexo. Não, nós não somos só isso. Carnaval, para o povo preto, é uma grandiosidade e não se restringe a apenas três palavras. Essas palavras não nos representam, não nos cabem, não nos condiz. E carnaval para nós é muito mais do que isso. Carnaval, ela é realmente uma festa tipicamente brasileira e nós temos a presença, como eu já disse, nos povos identitários, os povos que formam a nossa identidade cultural, a europeia, a originária indígena e a africana. E dentro do contexto africano e identitário de matriz indígena, nossos corpos não caem no estereótipo cultural imposto pela religiosidade do opositor. Nossos corpos são livres. Nossos corpos têm permissão para fazer o que desejarem. Não é feio dentro da nossa cultura ser feliz. Não é feio sentir desejo. Os prazeres da carne não é visto de forma errada. A palavra que é da matriz opressora, pecado, a palavra pecado, não nos cabe, não nos representa. Eu ter uma prática de estar desnuda no carnaval, dentro do contexto africano, dentro do contexto indígena, não é errado. Não tem nada demais, porque é um corpo, assim como tantos outros. Não temos a conotação sexual da promiscuidade, da vulgaridade. O corpo é livre. Não é pecado, o pecado não nos representa, não é errado sentirmos prazer, termos desejo e expressarmos as nossas vontades, porque somos humanos. Somos vistos nessa igualdade humana. A mulher nua não está se, abre aspas, se oferecendo. Ela está se permitindo ser feliz à maneira dela. Essa é a nossa concepção. E quando nós celebramos o carnaval, o povo preto, o povo negro, é uma festa religiosa para nós. Mas qual o sentido religioso? É a nossa celebração, é a nossa consagração do sagrado. E o que é sagrado para o povo preto? O que é sagrado para quem é de matriz africana? O que é sagrado para nós é a nossa ancestralidade. Quando estamos comemorando o carnaval, nós estamos celebrando a nossa ancestralidade. E a nossa ancestralidade é algo que não existe palavras para mensurar. Não existe como medir a importância. Porque nós só estamos aqui hoje justamente falando sobre a importância do carnaval como espaço cultural, como espaço de resistência, porque a nossa ancestralidade existiu. Porque a nossa ancestralidade resistiu. Nossos corpos pretos celebram a ancestralidade todos os dias. Porque a ancestralidade vive, habita dentro de cada um de nós. Enquanto houver natureza, enquanto houver espaço, enquanto houver mar, céu, mata, meu ancestral aqui estará. Enquanto eu existir, meu ancestral. Existem várias formas de celebrar a ancestralidade. Existem várias maneiras de cultuar o ancestral. E quando nós, de matriz africana, celebramos o carnaval, nós estamos junto com a nossa identidade, junto com os nossos e celebrando, aplaudindo, agradecendo os nossos ancestrais. Os ancestrais habitam em cada um de nós e sempre vão nos levar para dentro de nós e para o melhor de nós,
Aí cabe, né, a subjetividade de cada um de saber o que é bom e o que não é tão agradável para si mesmo. Então, Perfeito, tá. quando nós celebramos, nós de matriz africana, nós de matriz identitária, dos povos indígenas, quando nós celebramos o carnaval, nós estamos celebrando o sagrado. Estamos entre nós, por nós, para nós, fazendo a celebração. Ancestralidade, africanidade e povos identitários de matriz indígena cultuam a sua natureza. A palavra é pecado, a palavra é errado, a libertinagem não nos cabe. Somos muito mais do que isso. Somos povos pretos pertencentes a um continente que nós fomos retirados forçadamente de lá, mas nós nunca deixamos de celebrar, cultuar as nossas verdades. O carnaval é uma das formas que nós temos de cultuar o sagrado, assim como a nossa religiosidade, a nossa existência, a nossa resistência e para os nossos netos, nossos bisnetos, a nossa permanência. Enquanto houver ancestralidade, enquanto houver carnaval, enquanto houver nossas negras verdades, nós aqui estaremos. Agora eu vou Perfeito, chamar a Tati. Paulinha. Maravilhosa, né? Somos. Não, nossa filósofa, nossa, muito importante, né, Tati? Dá para fazer várias reflexões, assim, do quanto a imagem do carnaval, ela é vendida superficialmente, né? A proposta do carnaval é vendida superficialmente e acaba distanciando das verdades de tudo que acontece para que aquela festa aconteça, né? O que é interessante que apareça ao público, à mídia, dos bastidores do carnaval, né? Que é feito muito por mãos pretas e que tem uma origem, uma matriz, um sentido total afro-brasileiro e de origem africana, né? Então, muito importante as tuas colocações, adorei. Linda. Somos. Dentro disso, tudo que a Paulinha e que a Tati trouxe, né? A gente também precisa pensar e lembrar que o carnaval e o samba, ele não surge somente como um movimento ritmo musical, né? Dentro das filosofias africanas em que a gente se pauta para estudar, o carnaval e o samba é algo também que vai dar movimento ao corpo, né? Justamente por isso, porque nós não entendemos esse corpo como pecado. Então, o samba, o carnaval, é um todo, é um conjunto do todo. É o conjunto do ritmo, da musicalidade e da dança. Tudo isso se completa, né? Para nós, povo preto, que significa e que a gente entende que nós fazemos parte desse todo, parte da natureza, fazemos parte das matas, das águas, do ar, né? Então, acho que é bem importante isso que vocês trouxeram. E o Fanon vai falar muito isso, né? Que o colonizador, a primeira forma que ele vai achar de ataque é o corpo preto, seja das formas simbólicas, que nós vimos nesse carnaval, né? Todas as escolas, a maioria das escolas do Rio de Janeiro, de São Paulo, trouxeram como pautas e como temas essa ancestralidade africana, né? Esses arquétipos, como Jung vai falar na psicologia, esses arquétipos que nos representam e que falam muito de nós, né? O Exu, por exemplo, o Exu é movimento, é a comunicação, né? É a circularidade das coisas que não têm fim, como a roda, e a gente sempre fala que nós não estamos inventando a roda, nós estamos aqui dando continuidade a ela, né? E a gente poder falar desses nossos arquétipos que nos representam, né? Para o pessoal entender um pouco o que é arquétipo, então ele é um conceito da psicologia, onde o Jung trabalha,
né? E vai falar de padrões de comportamentos associado a um personagem ou papel social. Então o Exu, né, que veio falando a Grande Rio, ele vem falando disso, desse movimento circular, dessa comunicação, né, que por ele tudo inicia. Então a gente precisa entender isso e ressignificar, e o quanto é importante a gente entender essa matriz civilizatória que fala muito de nós. Tirar, né? Tirar ele daquele lugar demonizado, daquele lugar negativo, daquele lugar de demônio. Então, foi um trabalho bem importante, né? Culturalmente, embora a história do carnaval de escola de samba, de avenida, é sempre de trazer muita história, né? Muito contar uma história, contar as nossas histórias, mas esse ano em especial, assim, eles fizeram um trabalho lindo, espetacular, porque eles tiram o Exu desse lugar de demônio, né? E apresentam o Exu aí no maior, na maior festa do mundo como um dono do mundo, né? Aquela imagem de Exu ali sobre o globo terrestre, comendo tudo, é surreal, assim. E que bom seria se as pessoas se conscientizassem disso, né? Se conscientizassem do que ele representa, né? Do que ele é dentro dessa roda, né, irmã? Todos esses elementos que partem aí de Exu. E dentro, né, deste contexto do carnaval, principalmente deste ano, 2022, grandes escolas, né, quando a gente fala Brasil, parece que carnaval só tem no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas não, temos carnaval de diversas representações em todo o país. Mas dentro, principalmente, deste contexto, deste ano recente, alguns dias atrás, né, a africanidade esteve visivelmente presente. Para nós, de matriz africana, já sabemos que o carnaval nos pertence e qual a concepção que nós temos sobre a festividade. Mas para um grande público, devido a questões culturais brasileiras, que não têm conhecimento do carnaval na sua originalidade, podemos perceber que foi de suma importância as apresentações nas avenidas das escolas, a representatividade que trouxe. E mesmo assim, dentro de todo o contexto histórico, social, religioso e de civilização, o carnaval ainda sofreu críticas de alguns grupos, onde diziam que é muita negrada. Para que Exu na avenida? Aí mostra a deturpação do conhecimento e da história real. Nós temos o Brasil de fato e o Brasil histórico real. Só que as nossas negras verdades nem sempre foram mostradas, foram estudadas, foram representadas como devem ser. Então este carnaval mostrou, sim, estamos aqui, como sempre estivemos. O Brasil se formou de uma forma extremamente violenta, através do massacre dos povos identitários indígenas, através da escravização desumana africana, e mesmo assim nós estamos aqui celebrando, cultuando, enaltecendo o nosso sagrado. O carnaval no Brasil, de 2022, após um período longo de pandemia, tem que ser visto com outros viés, com outros olhos, com outras culturas, outras conjunturas. O olhar ocidental, não nos cabe mais, não nos representa. O carnaval precisa ser vivido e reverenciado na sua máxima verdade. Porque o carnaval sempre foi nosso, né? E o carnaval, ele é história. Para quem gosta de carnaval e para quem não conhece essa arte, ele é feito em cima de muita pesquisa, de muito trabalho, né? De muita sabedoria e sensibilidade, principalmente sensibilidade.
porque a gente precisa saber colocar, e com o comprometimento da oralidade, que também é uma forma de entender o mundo da cultura preta, o carnaval consegue mostrar isso, né? Consegue passar história, consegue demonstrar, né? Mostrar o que as escolas não nos contam e não nos trazem, né? E a gente precisa dar valor, porque também é uma matriz civilizatória do povo preto, né? É uma forma de resistência, né? Dentro das escolas de samba, quem vive a escola de samba entende que o seu filho, ao estar dentro da escola de samba, está num lugar de proteção, né? Porque as nossas matrizes civilizatórias falam isso. Então, os mais velhos cuidam dos mais novos, os mais novos aprendem com esses mais velhos, e é um cuidado circular, né? E mesmo que eu não conheça, né, o filho de uma passista, eu vou ver ele correndo, ele vai cair, eu vou lá, vou me colocar à disposição, vou levantar, e assim por diante. Então, essas matrizes civilizatórias que são do nosso povo, a gente precisa valorizar e começar a entendê-los mais profundamente, né? Com certeza. E a resistência ao não apropriamento do carnaval, né, irmã? Porque hoje a gente tem aí a maioria dos dirigentes, não só Rio e São Paulo, mas no Sul também. Tem também o movimento do Carnaval de Uruguaiana, né, que é muito forte, muito potente e atrai, né, muitas estrelas do Carnaval do Brasil. E a maioria dos dirigentes são homens brancos, né? E a maioria dos carnavalescos são homens brancos. Me surpreendeu muito quando eu vi a entrevista do carnavalesco, na verdade é um casal, né, os carnavalescos da Grande Rio, sobre o trabalho que foi feito, né, brilhante, assim, é um casal branco e acredito que seja do Sul pelo sotaque, então assim, existe todo um apropriamento, né, será que não teríamos condições de nós sermos presidentes, de nós sermos carnavalescos, dirigentes das nossas escolas, das nossas histórias, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Que sim, mas o carnaval, ele retrata a sociedade, né? E o quanto essa história de exploração continuou, ela não acabou, né? A gente está falando aqui de carnaval e isso é muito importante, é uma alegria falar sobre isso, mas a gente teve um acidente muito grave no Rio, acho que foi na primeira noite, eu não me lembro bem, da menina Raquel, uma menina que foi esmagada por um carro alegórico de 11 anos, e aí a princípio teria a perna amputada, e depois ela veio a óbito, infelizmente. E o que se ouviu falar sobre isso? Então, assim, o que é interessante vincular? Silêncio total, né? Então, assim, a base do carnaval são as pessoas pretas, periféricas de comunidade. A história que é contada é nossa, mas a gente não está recebendo o reconhecimento. Embora esse ano, em especial, eu acho que foi um movimento único de todas ali para mandar uma única mensagem, né? De que o carnaval, ele é preto, ele é afro-brasileiro, ele tem origens ancestrais muito potentes que fazem com que hoje, em 2022, a gente esteja resistindo para contar essa história, mesmo, às vezes, num lugar desapropriados, né? Entre aspas. Porque, como disse a Luby, né, no comentário, essas pessoas que são carnavalescas, que são dirigentes, às vezes elas são fortalecidas porque elas estão dentro de uma base civilizatória religiosa africana. Então, elas conseguem pegar esse sentido, acessar isso, né? É permitido, é uma facilitadora, digamos assim, né? Então, mas é algo que a gente precisa realmente refletir, assim, até quando a gente vai
deixar de contar, deixar de lucrar, deixar de falar da gente, deixar de ter um círculo de proteção em relação aos nossos mitos, aos nossos deuses, aos nossos ancestrais, né? Por muito tempo foram velados, né? A maioria do pessoal não falava, eu sou do axé, eu sou de matriz, né, de religião, de espiritualidade de matriz africana. E isso, esse ano, deixou muito evidente, muito enegrecido isso, né? Eu vi uma reportagem do Carlinhos Braus em que ele fala, esse ano o nosso carnaval, ele foi conduzido pelos orixás, porque a maioria das escolas que não falaram deste tema, né, falaram sobre os povos originários, né, que também construíram essa terra. E o quanto de suma importância a gente poder levar essas pautas e levar esses desfiles para dentro das escolas, né? Para mostrar para os nossos, para ressignificar os nossos símbolos, porque nós temos os símbolos, né? Nós não precisamos dos símbolos do colonizador para que a gente possa constituir a nossa subjetividade, né? E o quanto importante vai ficar de marco esse carnaval. E se esses carnavalescos, se esses dirigentes não tivessem dentro da matriz civilizatória do povo negro, será que eles teriam essa sensibilidade de contar essa história? Né? A Grande Rio, por exemplo, foi uma história que a comunidade solicitou, né, para que fosse contada. Então, parte da comunidade, os carnavalescos ouviram essa comunidade, mas com tantas pessoas brancas, também eles podem muito bem dizer não é isso não é isso rentável para a mídia, não vai ser isso que a gente vai precisar mostrar para que a gente possa, porque querendo ou não, é uma fonte de renda, né? Sim. Para todo o Brasil. Como a Tati bem disse, nós temos carnaval em todo o Brasil. Agora em junho, julho, se eu não me engano, acontece na Amazônia, que também trazem, né, a história dos povos originários, onde nós não temos acesso, porque canal aberto não passa, e o quanto é importante de relevância a gente dar a voz para isso. Né, irmãs? Para a gente poder pensar, né? E o carnaval, sendo uma das formas de resistência e permanência dos povos originários, ele não é bem visto da maneira correta, né, por grande parte da população. Mas quanto também a mídia e a monetização do carnaval influenciam nisso? Por que não se torna interessante estudar realmente? Eu sou professora, e como realmente não se torna interessante estudar as origens identitárias do Brasil? Porque em sala de aula é difícil se estudar, é um ou outro colega que pega junto contigo, e quando tu trabalha essas questões, eles falam, tu trabalha porque tu é historiadora. Tu tem essa pauta. Tu veio de turbante hoje porque tu é da axé. Não, é só uma indumentária. Tô usando porque eu quero. Por que o carnaval também não é visto como uma das formas culturais de aprendizagem? Será que o carnaval... Será não? Com certeza, o carnaval de 2022, no eixo Rio-São Paulo, estão trazendo uma grande ruptura, uma grande transformação para a cultura brasileira. Assim como foram os desfiles carnavalescos do Rio de Janeiro, de 1988, que foi o centenário da abolição, onde a Vila Isabel trouxe a festa Kizomba e foi campeão do carnaval, né? Martinho da Vila foi homenageado dentro da composição do samba. E a Mangueira ficou como vice-campeã, mas campeã de honra também do carnaval, que trouxe Zumbi dos Palmares como legado africano. Só que esses carnavais foram do ano de centenário, em 1988. Talvez a maioria aqui não fosse nascida, ou fosse criança, ou não se desse por conta. Mas de 1988 para 2022 é muito tempo.
essa lacuna existente entre os dois momentos carnavalescos preto, por que existiu? Por que a gente não cultua sempre a africanidade, sempre os povos originários? Por que não se agrega a cultura europeia, a cultura africana e a cultura identitária de matriz indígena? Porque sempre uma sobressai sobre as demais. E a que sobressai, abre aspas, é vista como a correta, a mais bonita, a ideal. Como tem, né, um provérbio africano, enquanto a história do leão, enquanto o leão, perdão, o provérbio africano é assim: enquanto o leão não aprender a ler e a escrever a sua própria história, a sua história vai ser contada sempre pelo caçador. Já basta, já é o momento de nós escrevermos a nossa história. Como diz a nossa deusa, Conceição Evaristo, nós temos as nossas vivências, nós temos as nossas negras vivências, as nossas escrevivências. Se cada um de nós aqui for relatar um episódio do seu real carnaval, nós temos história para a vida inteira. E essas nossas escrevivências, nossas negras verdades, nem sempre são vistas. O café é de matriz africana. Uma vez o Salgueiro fez o samba enredo Zumbi, Quilombo, Palmares, vários contextos africanos. Mas onde está a essência carnavalesca, que somente em 88 apareceu, deu umas pinceladas em alguns anos, e em 2022 veio em massa? A cultura africana não necessita ser representada somente na ancestralidade religiosa. Nós temos uma gama de itens a serem estudados, a serem cultuados, a serem explorados. Não somos simbolizados somente pelo carnaval, mas também pelo carnaval, pois envolve o nosso maior sagrado, que é a nossa ancestralidade. O carnaval é, sim, local de resistência, permanência em um espaço popular. Se é um espaço popular no sentido de povo, e o povo preto é mais que 50% da população brasileira, onde nós estávamos na representatividade carnavalesca? Onde estava a cultura popular? Popular somos nós, os populares. A elite não nos representa e nos esmaga cada vez mais. Mas acredito que a partir de 2022, o contexto carnavalesco, samba enredo, carro alegórico, comissão de frente, aldas baianas, tudo vai ter uma nova roupagem, porque já basta. Já se faz necessário a nossa verdade transparecer como ela deve ser dita, lida, sentida e vivida. Como diz, né, um texto que nós estamos lendo, nós cultuamos, nós sentimos, nós celebramos, logo nós existimos. Perfeito, perfeito. E é isso, né? Acho que também a Beija-Flor, ela veio retratando muito isso quando ela fala de empretecer o pensamento, né? Ela vem contando toda uma história do nosso povo que foi negada. E penso eu aqui, imaginem, né? Isso colocado para o mundo, né? Então, olha o quanto revolucionário isso é. Claro que, mais uma vez, trazendo as mídias, né? A gente tinha muitas pessoas ali importantes que pensam, né? Até então, o nosso povo não construía saberes, né? Mas olha os saberes da capoeira, olha os saberes do samba. Isso tudo é contado na nossa musicalidade e no nosso corpo, porque é isso, a gente não entende esse corpo como pecado. O nosso corpo é sagrado. A partir do corpo, a gente atinge o divino, né? Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente faz esse movimento da dança, quanto mais a gente se reconhece, a gente alcança o divino, né? Então, ali no desfile da Beija-Flor veio a Conceição Evaristo, né? Veio o professor Renato Nogueira, Catiúcia Ribeiro, a Asa Nigeri, Rodrigo França, e nada disso as mídias conseguiu mostrar. Então, até onde
como é que eu posso Bah. dizer? Até onde isso é monetizado, até onde isso é interessante mostrar. Uma escola que vem falando dos pensamentos, dos pensadores, de empretecer, que a gente é rico em cultura, que a gente é rico em saberes, e que nosso povo, sim, produziu muita coisa, não foi mostrado. Né? Nós sabemos, porque nós seguimos, nós lemos essas Sim, pessoas, nós sim. acompanhamos essas pessoas, e tantas outras que vieram ali e também não foram mostradas, né? Eu fiquei assim, esperando pelo último carro. Eu fiquei ansiosa, meu Deus, vai aparecer todo mundo lá. E aí quando vê, aparece assim, ó, um rasante e depois a lateral do carro e não mostrou, não falou o nome, não mostrou com calma, não apareceu, sabe? Então é uma coisa, assim, é uma tentativa, né, irmã? É uma tentativa. Estamos aí, né? Quem estava na Avenida viu. A gente já sabia que ia estar lá. Mas realmente a mídia não fortaleceu nesse sentido, né? Sim, não mostrou, né? Não fortaleceu, não falou dos nomes, né? Dessa nova geração, fora muitas outras que vêm, nos antecede essas pessoas, né? É, Mas daí a gente ainda fica na falta, né? Apesar das escolas fazerem todo esse movimento para mostrar para o mundo, porque é isso, né? Tem um alcance mundial e ainda a gente não consegue ver os nossos. E também eu acho importante a gente colocar aqui o quanto é importante a gente ter comentaristas pretos e que entendam do que estão falando, porque é um outro lugar, né? Uma outra cosmopercepção. Eu assisti o sim, carnaval todos os dias, porque eu sou uma amante do carnaval, né, do Rio de Janeiro. Nos outros dias não tinham só pessoas não negras, e eu fiquei assim abismada com as coisas que eram colocadas. Porque no momento que a gente tem essa consciência, né, a gente vai procurando e vai se apropriando da nossa história, nada mais passa desapercebido. Diferente do outro dia, que estava a Maju, que estava o Pretinho da Serrinha, que são tá, pessoas pretas que entendem, que perpassam pelo corpo deles, que é importante a gente falar sim, isso, porque o nosso corpo, principalmente, é um espaço de resistência dentro, né, das escolas de samba, é pelo corpo que a gente resistiu, né? Apesar do sim, colonizador querer tomar esse corpo e fazer de todas as formas que, que a gente ficasse subjugado, né? Então é importante sim. também ter essas pessoas que perpassam, que sentem, né? A gente sempre fala, a Tati trouxe isso muito bem, a gente sente, logo existimos. Então precisa perpassar e a gente precisa ocupar todos esses espaços de resistência, porque é resistir, né? Sim. Irmãs, eu só queria fazer um comentário aqui antes de sair, né? Sobre o texto do padre GG Natalino que rolou essa semana. Um texto assim, um primórdio, sensacional falando sobre o carnaval. Ele é um padre e estuda também ciências políticas, né? E ele faz assim, eu vou falar só um trecho, porque casa muito com o que a gente está falando sobre corpo e sobre as nossas crenças, as nossas verdades. E ele disse assim, ó, deixa eu achar aqui, peraí. Fala também da, peraí, que tava aqui. Qual parte, Paulinha? Tô com o texto aberto. Aqui, ó, ele fala assim, ó, num trecho, porque o texto é grande. Eis, pois, sagrada e potente mensagem religiosa e psíquica do Carnaval 2022 para o pós-pandemia. As divindades africanas não abrem mão das humanas criaturas e vice-versa. Os negros e negras creem em divindades que sabem dançar,
sambamos, logo existimos. E eu acho que isso atravessa a ideia do Ocidente, de penso, logo existo, chega nas nossas filosofias, né, de origem africanas, do sinto, logo existo, e ele, depois desses festivais, ele diz sambamos, logo existimos. Eu achei assim, ó, de uma importância essa fala, porque é exatamente isso que representa, né? Nada além do que uma existência, do que um sentido, que é um dos elementos, né, do nosso ser, do que nos compõe, né? O samba, a dança, o movimento, o corpo, e isso é nosso, e não tem nada de errado, e não é hipersexualizado, né? Então, eu queria encerrar minha participação comentando, acho que vocês vão falar também, mas comentando sobre esse texto, porque ele é, assim, acho que o Oxeturá compartilhou, Tati, não tenho na lembrança, mas se vocês tiverem oportunidade de ler esse texto, de guardar esse texto, ele é maravilhoso, assim, ele vai ficar para a eternidade. Tá bem, irmãs? Obrigada, Obrigada, Paulinha. Paulinha, pela participação. Beijo, Fala. prazer enorme de Beijo, estar aqui de novo com vocês. Vou sair, beijo. beijo, querida. A Ana Boneberg, acho que é assim que se fala, Bonneberg. ela diz isso, ela diz assim, isso porque falta representatividade negra na mídia. Penso que o problema está na pauta, no discurso e na falta de conhecimento que temos sobre essa importante cultura. Eu acho que eu vou falar um pouquinho, depois eu passo para ti, Tati. Eu acho que sim, eu acho que falta representatividade na mídia, Ana, e a gente está caminhando para isso, né? Esse ano a gente já consegue perceber esse pequeno passo, né? Eu acho que o problema não são as pautas, porque as pautas sempre tiveram aí, o carnaval é uma grande representatividade, né? E sempre colocou as pautas muito à mostra, mas eu acredito também que sim, que é falta do conhecimento da sociedade, a importância sobre o carnaval, sobre essa matriz civilizatória e dar um olhar mais sensível para isso. E como a Tati disse no início, não é só dança, não é só a imagem que o Ocidente vende, corpo desnudo, mas é muito mais que isso, né? Porque a gente não vê esse nosso corpo como pecado. Bem pelo contrário, a gente vê o corpo como um templo sagrado, né? Começa e tudo perpassa pelo nosso corpo. Então, acho que falta ainda, né, o grande conhecimento e também a gente está dentro da política, né, com esse governo que a gente está aí, que diz não à cultura popular, né, porque a cultura da elite está aí, sempre teve, todo o carnaval, a gente viu festas, o Lollapalooza teve aí, não teve pandemia, não teve nada, mas quando chega na cultura onde o povo, né, realmente consegue acessar, ele foi transferido. Então, acho que para a gente pensar mesmo sobre isso, né, e a gente também olhar com mais, ter uma outra cosmopercepção sobre os nossos valores culturais. E dentro dessa pauta que a Aninha trouxe, né, e que a Luby falou agora, e que a Paulinha também falou, a questão da mídia, né? O carnaval, ele é monetizado, comercializado, capitalizado, e principalmente no Brasil, porque o slogan do Brasil, né, é Brasil, o país do samba, do carnaval e do futebol. Então, Brasil, carnaval e futebol. Copa do Mundo e carnaval. E estamos feitos. Mas é só isso que nos representa. O futebol é somente uma modalidade esportiva de um gênero. Não existe outro tipo de esporte nesse país. Mulheres não sabem jogar futebol. Como é que a mídia nos limita? Como é que a mídia vende a imagem do Brasil? Como é que a mídia vende a imagem do carnaval? Carnaval é uma festa popular. E nem todos os populares têm acesso. Ah, mas eu Uhum. pulo carnaval de rua.
Tá ok, mas tu não quer pular carnaval na avenida? Tu quer acessar um camarote? Olha os preços absurdos que são os camarotes no Rio e São Paulo. Eu sou de Porto Alegre, mas aqui o carnaval, para minha concepção financeira, também ele fica caro. Sim. Então, assim, ó, que tipo de público que a mídia quer que assista o carnaval? Que tipo de conhecimento eles querem transmitir para este público? A mídia vende um carnaval comercial ou um carnaval na sua real essência? Acredito que a partir de 2022 dá para se trabalhar aos poucos, mas dá para se trabalhar os dois. A essência real do carnaval, de matriz civilizatória africana, dos povos identitários indígenas, e tendo a presença do colonizador europeu. E dá para se ter acesso. Se é uma festa popular e nem todos os populares têm acesso, algo está acontecendo. Se é uma festa popular e até então a maior parte da população brasileira não era retratado na sua verdade, também algo estava incorreto. Acreditamos, né, como já falamos, através dos nossos corpos, das nossas verdades, das nossas vivências, das nossas histórias, que é possível alinhar conhecimento, ancestralidade, verdades históricas e festividade. Porque sambar, para nós, não é vagabundagem, não é vadiagem. Sambar, dançar, é algo sagrado. Quando eu estou dançando, eu estou em real conexão, sintonia com o meu sagrado. Quando eu estou sambando entre os meus pares, com a minha batida, com a minha percussão africana, com as minhas penas de matriz identitárias indígenas, o meu corpo desnudo e pintado, como os indígenas, eu não estou no sentido pejorativo, eu não estou no sentido sexual, eu estou em conexão, em sintonia com o meu sagrado. Essa é a percepção que nós temos que ter. A mulher desnuda no carnaval não está vulgar, ela está em conexão com o sagrado. Quando as pombagiras vieram representadas no carnaval, elas vieram somente com, não sei como se chama, a indumentária da cabeça e o corpo desnudo. Porque a pombagira é força feminina. É a força do sagrado feminino. É da guerra à navalha. É do sorriso e da batalha. A mulher negra, a mulher africana, a mulher na sua essência africana, ela é guerreira, ela é batalhadora e ela pode sim ter toda a sua força evolutiva sozinha. Ela não é sofrida, ela é destemida. Ela está sempre pro combate. Ela não é romantizada, ela é da luta. Nós que somos do axé, que somos de matriz civilizatória africana, sabemos da nossa força, sabemos da nossa garra. E quando a pombagira foi brilhantemente representada no Carnaval de 2022, ali nós nos vimos. Ali eu senti, estou sendo bem representada. Ali eu bato palma. Porque o sagrado foi cultuado. O corpo para nós não é pecado. Estar desnudo, estar nu, não é errado. Porque o nosso corpo é livre. A maldade, a sexualidade, o estereótipo está em quem vê, que não nos pertence. Uma mulher que samba nua, que samba quase desnuda, ela está em conexão, em sintonia com o seu sagrado. Porque nu nós viemos e nu nós iremos, porque a carcaça veste essa roupa. Essa roupa não nos pertence. Essa roupa nem minha é. Um dia a minha carcaça vai ancestralizar e outro alguém vai vir e ocupar essa mesma roupa. Então não temos esse apego material ao corpo e tapar o nosso corpo. Não precisamos tapar as vergonhas, que é um dito popular brasileiro, porque nós não temos vergonha. Não somos promíscuos, mas não temos vergonha, porque o nosso corpo, como as gurias já disseram, o nosso corpo é sagrado. E ele precisa ser cuidado, cultuado, para estar sempre em sintonia com o ancestral. Vives, olha o horário. Sim, nós já estamos caminhando para o final. Só vou comentar aqui que a Beta falou. Infelizmente, a mídia é muito manipuladora.
exatamente, né? Que vem de encontro com o que a Ana nos trouxe, né? E ela diz também, a Ana disse que estava escrevendo isso bem na hora que a questão foi avultada aqui. Que bom, Ana, tomara que a gente tenha também te auxiliado, enegrecido aí um pouco mais na tua escrita. E então a gente vai caminhando para o final da nossa live para poder deixar ela salva. Qualquer dúvida, vocês podem acessar lá o perfil da Chuturá, mandar no direct que a gente vai responder. E a gente queria deixar aqui também falar que agora no mês de maio a gente vai estar fazendo um workshop, né, Tati? E convidamos todos para que queiram participar. Dentro de alguns dias nós vamos estar divulgando ele pelo Instagram e pelo Facebook. E a gente convida todos a participar. Então finalizamos aqui, Tati. Sim, finalizamos. Agradecemos, né, as pessoas que neste sábado de manhã, como diz um amigo meu, sábado de madrugada, né, estarem aqui participando da live. Agradecemos as contribuições, as mensagens. Nós temos alguns textos falando sobre o carnaval, suas origens, no mês de fevereiro, no nosso perfil do Instagram, né, o Chiturá Caminhos Filosóficos. Mas qualquer situação que vocês quiserem questionar, contribuir, compartilhar conhecimento, estamos sim à disposição. Agradecemos de coração a este momento e agradecemos a nossa ancestralidade por ter nos possibilitado este reencontro. Então tá. Então um grande beijo no coração de todos e obrigado a todos que estiveram conosco aqui nesse sábado. Beijo. Tchau, Tati. Tchau, Lubi. Tchau, pessoal. Obrigada.